Te rendemos graça, Senhor, por essa oportunidade, por esse momento, por estarmos aqui, Senhor, reunidos junto com a tua igreja para aprender de ti, Senhor. Queremos convidar o Senhor para tomar a direção desse estudo, derramar sobre a minha vida, sobre a vida dos que estão nos ouvindo, a unção do teu Espírito, a unção do Espírito Santo, do Santo Espírito de Deus, Espírito de sabedoria, de inteligência, espírito de conselho, espírito de conhecimento e de temor do Senhor, esteja sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Pai, que a tua unção, que quebra todo jugo, nesse momento seja derramada sobre a minha vida, ministra o ensino. Pai, sobre a vida dos que estão vindo, também o ensino e o aprendizado, Pai querido. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Como o Senhor diz lá no capítulo 16 de Marcos, diz assim, quando o Senhor subiu ao céu, está à direita do Pai, e o Senhor enviou os seus discípulos, e diz a Tua palavra que o Senhor coopera com os discípulos, por onde quer que eles vão, cooperando com sinais e maravilha, Pai querido. Nesse momento eu te convido a cooperar conosco, Pai, em nome de Jesus, e que o Teu Espírito Santo, o santo professor, o professor mor, o maior professor, esteja nos instruindo nesse momento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Então vamos dar início. Você já sabe, Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. 7 em diante. Nós hoje vamos falar da igreja, a segunda igreja dessa série de igrejas que não recebeu repreensão do Senhor. Hoje nós vamos ver uma igreja que ela está preparada para o arrebatamento. A igreja, nesse período que nós estamos estudando essas igrejas, o Senhor tem mostrado assim tão fortemente a forma como Ele colocou as 7 igrejas, né, a forma como ele foi colocando. Nós vimos na primeira igreja a primeira dificuldade, que é a falta do amor, né? E nós vimos a segunda, já alguns ali já sendo contaminados com as doutrinas, pelo caminho de Balaão, pelo engano de Balaão, e nas doutrinas, na prática dos nicolaítas. E na quarta nós vimos já o poder do mundo, de Jezabel, né? A influência mundana da prostituição, invadindo a igreja. E na quinta, nós vimos uma igreja já assim, recebendo a advertência do Senhor, já pronta para perder o arrebatamento da igreja. O Senhor advertindo aquela igreja que ele viria como ladrão, e se aquela igreja não se consertasse, ela ficaria, né? Ele viria como ladrão e eles não teriam oportunidade. E essa agora, a gente está vendo que essa igreja não vai ter crítica, o Senhor não está criticando essa igreja, só está elogiando e dizendo, nós vamos ver aqui, eu estou trazendo essa pequena introdução para a gente entender o que vem depois, como o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Ele advertiu aquela igreja que ele viria como ladrão. Aqui já é uma igreja pronta, preparada para o arrebatamento. E o que sobrou para a sétima igreja que nós vamos estudar na próxima semana, né? Sobrou o quê? Jesus voltou, né? Então, são coisas assim que o Senhor tem ministrado fortemente no nosso coração. Para quem está seguindo desde o começo do nosso estudo, está vendo que nós estamos... Nosso intuito aqui não é divulgar a história da igreja, não é divulgar, mas é mostrar a revelação de Jesus Cristo. O Senhor se revela para cada igreja conforme a necessidade daquela igreja. E essa aqui, ele vai se revelar, nós vamos começar agora, para quem entrou depois que eu falei o capítulo 3 de Apocalipse, versículo 7. Diz assim, ao anjo da igreja, nós estamos estudando a igreja de Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. Filo vem de amor, Délfia vem de irmão, né? Então, amor fraternal, né? Amor de irmão. Louvado seja Deus. Então, diz assim,
Diz, versículo 7. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Aqui eu já não estou nem divulgando as outras, que eu já falei nas primeiras, né? Esse anjo da igreja é a liderança, é o pastor da igreja. Porque, apesar de que muitas pessoas têm uma ideia contrária, mas acredita ser um anjo celestial, eu já falei isso, estou repetindo, porque cada carta tem essa mesma aplicação, né? Se fosse um anjo angelical, anjo de verdade, não precisaria de uma carta escrita. E nós sabemos que quando alguém vai se enviar uma correspondência, ele envia para o líder da igreja, para o pastor da igreja. Aquelas igrejas que têm o costume de participar de outras nos eventos, sempre recebem uma carta, né? E essa carta é endereçada ao pastor. Ninguém endereça uma carta convidando uma igreja ou levando alguma mensagem para a igreja, endereçando a qualquer membro da igreja. Vai endereçar essa carta ao líder da igreja. É aqui o Senhor Jesus é que está ditando essa carta, João escreveu, está sendo endereçada ao anjo da igreja, ao líder desta igreja. Anjo quer dizer o mensageiro desta igreja, né? Louvado seja Deus. Então, isto diz, versículo 7, nós estamos 3:7, isto diz o que é santo e o que é verdadeiro. Ó, aqui nós já estamos vendo que o Senhor se identifica para esta igreja como o santo e o verdadeiro. Então nós já estamos vendo que esta igreja é uma igreja santa, uma igreja preparada. Aqui quem escreve a ela, o santo, é o verdadeiro. Nós sabemos que o Senhor Jesus, lá em Apocalipse 6, 10, diz assim, o contexto eu não vou entrar, só para a gente ver como o Senhor Jesus é identificado. No capítulo 1, a gente vê ele falando, né? O livro de Apocalipse é a revelação de Jesus, ele se auto-revela, e ele também revela aquilo que ele deseja que a igreja saiba, e revela também o futuro da igreja com ele, né? Louvado seja Deus. Então veja aqui, o Apocalipse 6:10 diz assim, até quando verdadeiro e santo dominador, né? Então aqui, como eu falei, não quero entrar no contexto do versículo, mas mostrando que o Senhor Jesus ele é chamado de verdadeiro santo dominador, né? E lá em Apocalipse 19 também, ele vem como um fiel, né? Fiel e verdadeiro, né? Louvado seja Deus por isso. E João, o apóstolo Pedro, na sua carta que ele escreve na sua primeira carta 1,16, diz assim, ó, fala para a igreja, sede santo como eu sou santo. Então, a recomendação para a igreja é que ela seja santa como o Senhor Jesus é santo, né? Louvado seja Deus. Ele se identifica nesta igreja como santo, né? Ele o santo e o verdadeiro, né? Porque esta igreja, ela é santificada pelo Senhor Jesus. É uma igreja do santo, uma igreja preparada, onde o Senhor não encontrou nenhum tipo de crítica para fazer. Ela está pronta para o arrebatamento da igreja. Vamos dar o seguimento, diz, ainda continuando o versículo 7, diz, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Aqui, irmãos, para a gente ter uma compreensão do que o Senhor Jesus está querendo falar sobre a chave de Davi, nós vamos ter que ir lá no Velho Testamento, porque a Escritura, o Novo Testamento não tem nada de novo escrito, tudo é testemunho do Velho, né? É o cumprimento do Velho Testamento. Então, quando o rei Davi foi levantado pelo próprio Senhor Deus, né? Diz lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22, diz assim, quando Paulo está pregando, falando naquelas igrejas da primeira viagem missionária dele, ele vai citando as escrituras, ele diz assim, achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade da descendência de Davi. Da descendência deste, veja que está no singular, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Então, só para os irmãos entender o que Jesus está dizendo, que ele tem a chave de Davi aqui, né? Veja que
nós vamos ver o que aconteceu com Davi. Primeiro, Deus escolhe Davi, né? Lá no 1 Samuel 7, 8 diz assim: eu te tomei da malhada e detrás das ovelhas, para que fosse chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Segunda Reis 18, 16, quando Salomão estava consagrando o templo do Senhor, né? Aqui está o versículo que nós vamos entender. Porém, escolhi a Davi que governasse sobre o meu povo de Israel. Voltando a 2 Samuel 7,16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Esta é a promessa que Paulo falou lá em Atos. Esta é a promessa. Conforme da descendência descendente de Davi, conforme a promessa, levantou Deus Jesus para Salvador de Israel. Então, agora, nesse versículo, só para os irmãos gravarem bem na cabeça para entender, porém a casa e o teu reino serão firmados para sempre, o teu trono será firme para sempre. Irmãos, nós que estudamos a Bíblia sabemos que a descendência de Davi fracassou, não fracassou? Segundo a carne, né? Nós vimos que chegou até no último rei, que foi dos filhos de Josias, né? Que foram Jeoaquim, né? Zedequias, foram os últimos reis de Israel, sendo que o seu filho Joaquim foi levado para a Babilônia. Esses outros morreram, né? Então veja que desses aí não mais sentaram no trono de Davi. Não sentou. Então a promessa de Deus, a palavra de Deus não falha. Onde é que está então? Quem é esse descendente de Davi que o Senhor está falando aqui? Que o trono seria firmado para sempre. A promessa para Davi é que no trono dele não faltaria. Ia ser firmado para sempre. Algumas traduções diz eternamente, né? Então, essa promessa se cumpriu no próprio Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus, ele vem da descendência de Davi. Lá em Mateus, o primeiro versículo de Mateus, como o livro de Mateus, o evangelista Mateus, é um judeu e ele escreveu para a nação de Israel, ele falou sempre do reino de Deus. E ele botou na genealogia de Cristo, ele botou assim, no primeiro versículo. Deixa eu ver se eu copiei esse versículo aqui. Mas se não copiei, é fácil da gente... assim, Mateus 1, do livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por que o evangelista Mateus botou filho de Davi primeiro de que Abraão? Davi veio muito depois de Abraão. Abraão foi primeiro. Ele botou filho de Davi. Por quê? Mateus queria mostrar que Jesus é descendente de Davi. Ele é descendente legítimo. Então, como eu estava falando, os reis de Judá, descendente de Davi, que veio de Salomão, que José, marido de Maria, eles fracassaram. Mas o que Jesus... quando o Espírito Santo desceu sobre Maria, não teve influência de José, que é filho de Salomão, mas sim de Maria, que é filho de Natã. Natã é filho legítimo de Davi, com Batseba, irmão legítimo de Salomão. E o que acontece? Maria vem da descendência. Então, Jesus ele é filho legítimo diretamente de Davi, porque ele vem da descendência de Maria, que vem de Natã, saiu do lombo de Davi, Natã não foi rei, mas Jesus saiu do rei de Israel, saiu legitimamente do rei de Israel, porque José não foi pai legítimo de Jesus, mas também, segundo a carne, segundo a aparência dos homens, segundo o evangelho de Mateus, José é filho de Salomão, descendente de Davi, filho de Salomão. Maria é filho de Davi, descendente de Natã, onde
Jesus não precisou passar para aqueles, porque lá em Joaquim, o Senhor quebrou a aliança com os filhos de Judá, segundo a carne, mas a promessa permaneceu vivo. Então, por que ele tem a chave de Davi? Porque ele tem a chave do reino do céu. Davi é rei, Jesus é o descendente que daria a esse reinado eterno, né, de Davi em Jesus, na pessoa de Jesus. Então, quando ele veio, Mateus só destaca o reino dos céus, porque Jesus veio para isso, montar, trazer o reino dos céus para a minha vida e para a sua vida. E eu sempre estou falando, nós estamos num curso de formação para o genuíno reino milenar de Cristo, né? Nós estamos, os evangelhos, a palavra de Deus nos instrui para ser cidadãos ocupantes e trabalhadores desse reino milenar de Cristo, né? Então, por isso que Jesus, ele é o rei eterno que vai sentar na cadeira de Davi, cumprindo aqui, como Paulo falou, cumprindo a promessa em Jesus Cristo. Ele é o descendente, né? Sobre a linhagem do rei Davi, que veio pela coroa de Salomão, que foi seguindo, eles falharam, erraram, e ali no último rei, depois que foi para a Babilônia, quebrou essa aliança. O próprio Senhor Jesus quebrou por causa da desobediência, né? Agora, nós estamos aqui, Jesus tem a chave de Davi, e essa chave do reino de Deus, legitimamente, que é o Senhor Jesus, essa chave está sendo entregue para esta igreja. Vamos dar continuidade. E só antes de sair um pouquinho, eu peguei alguns versículos que testifica que Davi no Velho Testamento era citado pelos profetas como um tipo de Cristo. O exemplo disso nós temos Jeremias 39, que diz assim: mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei. Davi já tinha morrido quanto tempo? Então eu estava servindo quem? O rei de Israel. O rei eterno, o verdadeiro, o legítimo, né? Aquele que vem da descendência de Davi, que Davi foi reconhecido pelos filhos de Israel, que Davi foi o homem mais respeitado. Olha, não sei nem citar mais do que Moisés, né? Porque Moisés para eles é a lei, é a palavra. Davi é o reino. Eles esperavam um reino que sentaria para cumprir essa promessa que nós estamos falando aqui. Só que eles a mente cega dos judeus, aqueles que não aceitaram Jesus, porque eles esperavam um descendente rei, que sentaria no trono. Mas o trono do Senhor Jesus, o reino do Senhor, não é deste mundo. O reino dele é eterno. E vai chegar o dia dele sentar literalmente em Israel, no trono de Davi, na sequência do trono de Davi, quando ele vem reinar durante os seus 1000 anos, juntamente conosco, a igreja do Senhor Jesus, né? Também lá em Ezequiel 34, nós vemos, e levantou sobre elas aqui é ovelhas, estão falando, um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as há de apacentar, e lhes servirá de pastor. Qual é esse? Davi já está morto, como já disse lá em Jeremias, né? Já não existia mais Davi, mas esse Davi representado é Cristo, falando de Cristo, usando a figura de Davi, né? Louvado seja Deus por isso. E só para concluir essa parte, Apocalipse 22:16 diz: eu sou a raiz de Davi, eu sou a raiz e a geração de Davi. Raiz vem primeiro do que Davi, né? A raiz primeiro que vai nascer a árvore, primeiro se nasce a raiz. Depois da raiz é que vai brotando as outras, né? Então, lá em Isaías também, 11:1, fala que do broto de Jessé, né? Levantará um renovo. Esse renovo quer dizer, esse broto vai crescer, brotar e frutificar, né? Esse broto. Então a gente vê que da raiz, Jesus é essa raiz de Davi, né? Porque raiz ele veio primeiro do que Davi. Louvado seja Deus. Então aqui é só para a gente dar legalidade, porque essa igreja ele é o santo,
o verdadeiro, está se identificando com essa igreja, se apresentando para essa igreja como santo e verdadeiro, e aquele que tem a chave de Davi. Ele tem a chave do reino milenar de Cristo. É o rei absoluto, né, sobre a vida de Israel, sobre esta igreja, sobre a igreja do Senhor em todo o tempo. Agora, no versículo 2 diz: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Que porta aberta é essa? Essa porta aberta, muitos fazem campanha, faz muita coisa, fala que é porta de oportunidade, porta da pregação do evangelho, mas aqui nesta igreja nós estamos vendo o Espírito que está nos trazendo essa revelação de Cristo. Essa porta aberta é a porta da entrada do reino dos céus, a porta do arrebatamento, a porta da ceia das bodas. Tanto que quando nós terminar essa série de mensagens que são para nós, igreja, no momento que nós estamos vivendo, nós vamos começar no capítulo 4, o primeiro versículo vai dizer, ó, depois dessas coisas, eis que vi uma porta aberta nos céus. Eu creio, e muitos também creem dessa forma, que é quando o Senhor vai arrebatar a sua igreja, né? Porque aqui essa igreja está preparada. Nós estamos vendo aqui, mas está... Essa mensagem é para a igreja militante, é para mim e é para você. Está falando, essa igreja, ela é uma continuação da igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna não teve também nenhuma crítica. Mas o que aquela igreja? Era uma igreja fiel, e ela é uma igreja sofredora, uma igreja que sofreu perseguições de todas as formas. Aonde aqueles, nós vamos ver aqui, que essa carta aqui, ela é uma continuação da igreja fiel de Esmirna. Então, por isso eu não tenho dúvida que essa porta que o Senhor Jesus está dizendo, que ele colocou essa porta aberta diante dessa igreja, porque ela está pronta para entrar na porta. Quem é a porta? A porta é Jesus. Jesus é a porta. Eu vou virar aqui que nós vamos ver. Olha, Mateus 24, versículo 10, eu não vou entrar muito nesse aqui, porque, mas diz assim, só no versículo 10, isso aqui está falando de quem? A igreja se lembra, nós estamos falando das 10 virgens, né? Que é o reino do céu, é comparada às 10 virgens. 5 delas eram prudentes e 5 eram nécias, né? 5 estava preparada, né? E 5 delas não estavam preparadas. Eu vou ler só essa parte aqui. Ó. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, né? E fechou-se a porta. Então veja essa parábola, ela está falando claramente que a metade da igreja, comparando as 10 virgens com a igreja, né, os 10 significam uma totalidade, o inteiro da igreja do Senhor. E 5, que é a metade dela, estava preparada. E entraram para as bodas. Bodas o quê? Nós vamos ver isso, que a igreja, depois de arrebatada, vai sentar-se na mesa com o Cordeiro Santo, com o nosso Senhor Jesus Cristo, e o Senhor vai celebrar, é a promessa que ele fez na sua última ceia. Ele fez uma promessa para a igreja que olha, essa é minha última ceia, não comerei mais com vocês, até aquele grande dia, aquele dia que novamente comerei com vocês a ceia, que é a Santa Ceia depois do arrebatamento da igreja, onde quando eu falo nisso, eu chego e fico arrepiada. Eu imagino o céu naquela extremidade tão grande, aquela multidão de pessoas sentada numa mesa sem fim, né? Ali o Senhor Jesus servindo, assim como ele pegou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, ele vai fazer isso com a sua igreja na eternidade. Enquanto aqui na terra o povo está sofrendo a grande tribulação no reinado de Satanás, onde tudo está... Se hoje está difícil para nós viver, imagine na grande tribulação. A igreja vai estar nas bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, no momento eu vou falar sobre isso, sobre a questão das bodas, que a festa dura 7 dias, o povo de Israel. Lá no momento, quando chegar no contexto, a gente entra nesse detalhe com mais esmiuça melhor o que nós queremos falar. Mas aqui, o que eu quero dizer, que aqui nesse texto de Mateus 24, diz que
entraram com ele para as bodas, né? Que é após o arrebatamento, e fechou-se as portas. E o que aconteceu? As nécias bateram, abre-nos a porta, abre-nos. O Senhor fala assim, ó, não vos conheço, né? O que acontece? Essas aí não conseguiram subir no arrebatamento da igreja, né? Louvado seja Deus. Então veja, aqui ainda temos mais João 10, 7, a gente sabe, todo mundo conhece esse João 10, que fala, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas, né? E no versículo 9 do mesmo capítulo 10, diz, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Então, aqui eu vejo a liberdade. O Senhor, muitos acham que estar com o Senhor é não ter liberdade, é o contrário. Quem está algemado, preso, é aqueles que estão na garra de Satanás. Nós que somos do Senhor, nós temos pastagem, né? Aqui ele está citando na pessoa da ovelha, né? Que a ovelha é a igreja do Senhor, né? Falando, eu sou a porta das ovelhas, e então as ovelhas que entram por ele, eu sempre falo isso, irmãos, isso é uma coisa que eu repito demais. Se Jesus é a porta, nós temos que nos enquadrar na pessoa dele. Assim como essa mão tem que ser perfeitamente no mesmo tamanho, ela vai passar aqui, atravessar, entrar no reino do céu. Então, nós temos que passar por essa porta. O Senhor Jesus é a porta. Se ele é a porta, o que é que nós temos que fazer? Nos enquadrar na palavra, nos princípios da palavra, porque não tem como levar bagagem, não tem como eu levar alguém, não tem como eu carregar nada, como aquelas virgens, não teve tempo delas preparar azeite, porque o momento chegou, você tem que passar pela porta. Se você passar por Jesus, na pessoa dele, nós entramos para as bodas, né? Aqui, o Senhor Jesus é essa porta preparada para as bodas, para entrar. Então, veja que quem entra na pessoa de Jesus, pela pessoa de Jesus, entra pelas portas no reino de Deus, né? Louvado seja Deus. Dando continuidade, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, aqui está o mistério. Daqui a pouquinho, no próximo versículo, nós já vamos citar, perceber que realmente é uma continuação da igreja fiel de Esmirna, né? Veja que aqui, ó, tendo pouca força. Lá na igreja de Esmirna, a gente viu que aqueles crentes eram pobres, né? Mas o Senhor Jesus disse que eles eram ricos. Ali eles eram pobres de verdade, porque eram perseguidos, eram roubados a sua fortuna, e eles verdadeiramente eram pobres, literalmente dos dois jeitos. Mas aqui nós estamos vendo que eles são, não está dizendo que é pobre, está dizendo que eles têm pouca força. Então veja que a igreja do Senhor, o remanescente fiel do Senhor Jesus, é pequeno, tem pouca força, né? A gente vê, igual o Senhor Jesus fala lá em Mateus, né? Mateus 7, versículo 13 e 14, quando ele mostra que há dois caminhos, há somente dois caminhos. Aí fora a gente ouve dizer que há muitos caminhos, né? Não, mas não há muitos caminhos, há apenas dois caminhos para a eternidade. Um é a porta estreita, que o Senhor Jesus diz, né? Diz assim, ó, pela porta estreita, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida. Poucos há que a encontrem. Então veja que por isso que é pouca força. Eles têm pouco, porque é um remanescente. Nós vimos voltando, depois eu vou ler a porta larga aqui, né, que leva à perdição. Na último estudo nosso, que é a igreja de Sardes, que havia alguns poucos nomes que ainda andarão de branco na presença do Senhor. A igreja toda estava sendo reprovada. Toda. O Senhor já estava dizendo, olha, eu venho como ladrão, prepara, arrepende, volta, né? Busca vestes brancas para se cobrir,
né? Então veja que o Senhor Jesus estava advertindo essa igreja, a igreja de Sardes, né? Que ele viria como ladrão. Eu vou até ler aqui para a gente não ficar, porque a memória da gente não grava muito. Mas também tem em Sardes algumas pessoas. Em algumas versões está escrito uns poucos nomes, né? Uns poucos nomes que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Então veja que na igreja de Sardes tinha umas poucas pessoas. Estão percebendo, irmãos? Vocês lembram dos estudos anteriores? Como o mal, o pecado, o pecado, a palavra não sai agora, o pecado no ser humano, na igreja do Senhor Jesus, porque lembrando que sempre que a palavra de Deus exorta, está exortando a igreja do Senhor, não é os filhos de fora, é os seus filhos. O Senhor tem zelo com os filhos dele, né? Lembrando sempre isso, toda a palavra, a gente não pode ter o foco fora. Eu falo isso, irmãos, porque para preparar esse estudo, a gente pesquisa muito, lê bastante, ouve muitas pessoas, mas todas as mensagens que se ouve, o foco é sempre de fora. Eu vejo isso e, meu Deus, como pode? O Senhor Jesus, o foco dele é a sua igreja, seu povo, não é os de fora, né? Não é os de fora. Por isso que eu tenho convicção que essa palavra, essa porta aberta aqui, preparada, é a porta do reino de Deus, é o arrebatamento pronto. Essa igreja está pronta. Se Jesus voltar para ela hoje, ela está preparada. É esse remanescente que nós estamos vendo desde o primeiro, né? Lá na primeira carta que Jesus escreveu, ele só já começou a criticar a falta do amor, mas aquela igreja não tinha contaminação, não estava andando. Eles repreenderam as heresias, repreenderam a prostituição, o pecado dentro da igreja, eles repreenderam. Tanto que Jesus falou assim: ó, tem, porém, a seu favor que vocês rejeitaram as obras dos nicolaítas, né? Então veja que nós falamos sobre isso, não é preciso eu falar de novo as obras dos nicolaítas. Mas nós vemos na igreja de Pérgamo que já estava andando no caminho de Balaão, o engano do povo, e praticando as obras dos nicolaítas. Quando a gente vai para Tiatira, a gente vê que todas essas malignidades que o Senhor Jesus estava advertindo tomou conta da igreja. Ali na igreja tinha umas poucas também que eram obras aumentadas, fé aumentada, tudo deles era perfeito. E o Senhor Jesus não botou carga nesse povo, naquela igreja, porque bastava ele segurar o que tinha, né, para não perder. E aqui nós vamos ver da mesma forma o Senhor. Então, essa igreja aqui, ela é a recompensa de todos os salvos. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, né? O versículo 9 diz assim: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saiba que eu te amo. Irmãos, agora nós vamos para a igreja de Esmirna. Volta a sua página aí, no capítulo 2, né? Capítulo 2, versículo 8 diz assim. Versículo 9. Eu sei as tuas tribulações. Alguns, como eu falei, têm obras, mas essa igreja não destacou obras. Já a igreja tribulada, a igreja perseguida, né? Eu sei as tuas tribulações e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos judeus que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Mas nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis tribulação de 10 dias. Aqui nós falamos na aula do momento, que eles é uma igreja fiel, perseguida, que o Senhor Jesus está dizendo,
Satanás lançará alguns de vocês na prisão por 10 dias. 10 dias simbolizando o quê? Talvez um período de tempo, ou talvez alguns até a morte, né? Que alguns foram perseguidos e atribulados até a morte, né? Agora, dando continuidade, ser fiel até a morte. Aqui a gente tem nós vimos a igreja, Jesus mandando essa igreja ser fiel até a morte. Ser fiel enquanto dura a nossa vida aqui na terra. Ser fiel até a vinda de Jesus, né? Aqui, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O que nós estamos vendo aqui agora, né? Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Então veja que essa sinagoga de Satanás está aqui de novo nesta igreja, perturbando, né, dizendo aqui, ó, os que dizem judeus, quer dizer, tá falando de quem? Aqueles que são de dentro, diz que são e não são, mas são perseguidores do povo de Deus, né? Então aqui nós estamos vendo a recompensa. Na igreja de Esmina a gente pode comparar com a vida dos fiéis na terra, que sofre todo tipo de perseguição, de acordo com cada um tem a sua aflição, mas o conselho é ser fiel até a morte, né? E dar-te a coroa da vida. Aqui o Senhor está dizendo, eis que farei aos da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem, repetindo o que foi dito na igreja de Esmina, né? Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés. E saiba que eu te amo. Irmãos, quando é que as pessoas vão prostrar aos pés da igreja? Quando é? Quando a igreja não estiver mais aqui. Quando Jesus levar o seu povo. Quando todos procurar pela igreja, como tem aquele hino, a igreja barulhenta, a igreja, né? A igreja que foi levada para a glória. Aí sim, eles vão reconhecer que o Senhor Jesus amou a sua igreja. Ele amou a sua igreja. Todos vão reconhecer, dobrada aos pés da igreja. Vão se curvar e vão reconhecer que aqueles crentes que adoravam o Senhor, aqueles crentes que renunciou à vida mundana, renunciou tudo na vida para seguir o Senhor Jesus, eles estão na glória. Então, esses vão reconhecer. Essa sinagoga de Satanás, que são os de dentro, que não reconhecem, que não estão dormindo, dormente, não... O conselho do Senhor, todas, quem tem ouvido, ouça. O Senhor advertindo a sua igreja, falando, volta, anda nos meus caminhos, sirva fielmente, anda com compromisso, com fidelidade, lava suas vestes, né? E essa igreja que não deu ouvido, ela vai reconhecer, como diz aqui, ó, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a seus pés. Não é adorando a igreja, porque o Senhor Jesus jamais ia dizer que ele não dá sua glória a ninguém, não aceita adoração a ninguém, a não ser ele mesmo, né? Mas aqui, adore prostrado, vai se prostrar, adorar o Deus da igreja, o Jesus da igreja, aquele que pagou o preço, derramou seu sangue, né? Comprou, como nós falamos um pouquinho da aula passada, ele amou tal maneira o mundo, ele amou o mundo, ele pagou por todas as vidas, por todos no mundo, sendo bom, sendo pecador, não importa o tipo de pecado que cometeu, ele amou e morreu, pagou o preço, recebeu todos os pecados desses, mas aqueles que não reconhecem esse sacrifício de Cristo, esses vão participar da ira do Senhor. Nós vamos ver, né? Nós vamos começar a ver, quando a gente entrar no período da grande tribulação, vamos ver o sofrimento que será para o povo que ficar. E a igreja, muitos da igreja do Senhor vão ficar. Vai ficar, por quê?
Tanto que, ó, de um tempo para cá, as mensagens, quase todas, os estudiosos, os comentaristas, os teólogos, acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Porque eles já estão vendo como... Nós vamos ver no próximo estudo a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia está totalmente... Se Jesus voltar para ela não se acha ninguém ali pronto e preparado. Por quê? Isso quer dizer o quê na mensagem? Que a forma como o Senhor Jesus coloca, escreveu, e a forma como o Espírito Santo deu unção, como é que fala? Inspiração para os autores da Bíblia colocar cada livro, já tem em si uma mensagem de vida eterna, de salvação, de libertação, de futuro. Porque toda a palavra de Deus, ela termina na escatologia, termina na eternidade, né? Termina na eternidade. Aqui nós estamos vendo que essa igreja está exatamente na sexta, na posição de sexta. Por quê? Porque vai sobrar uma que não está pronta, que não está preparada. Aqui, a porta está aberta para esses aqui, para os fiéis que estão em cada igreja, tinha uma porçãozinha de fiel, essa porta está aberta, né? Agora, vamos ver. A prova que a igreja não passará pela grande tribulação, além desses exemplos que nós estamos dando, que essa tipologia da própria colocação dos livros que prega para nós, muitos acreditam que a igreja vai passar citando o quê? Pegando a tipologia do período de Babilônia. Mas esquece que ali eles falam assim, mas se assim toda a igreja, todo o Israel, todo o Judá foi para a Babilônia. Não, lembra de Jeremias. Jeremias representa quem? O fiel, representa aqueles que não passaram não foram jogados em Babilônia. A Babilônia é a grande tribulação. Tanto que nós vamos ver ali, né, quando a gente estiver estudando, só uma pincelada para os irmãos compreenderem, nós vamos ver ali que é a cabeça do anticristo, né? O rei Nabucodonosor foi a cabeça. A cabeça quem? Qual o corpo que foi formado ao longo daqueles impérios? Foi formado o corpo. Corpo de quem? Do anticristo. Ali, aquela estátua ali representa quem? O anticristo. Então, a Babilônia, para o povo de Deus, foi aqueles que não ficaram. Qual foi a mensagem de Jeremias? Não é esse mesmo que nós estamos fazendo hoje? Pregando a palavra, exortando a igreja a voltar para os caminhos do Senhor, a permanecer fiel a Deus, para quando chegar o momento de ser deportado para a Babilônia, que é a grande tribulação, os crentes não passem por ela. Né? Nós temos Jeremias e um povo pobre da terra ficou. Né? Esses representam quem? Esse povo fraco aqui. Tens poucas força, mas guardaste meu nome, porque é um remanescente pequeno, que não tem influência fora, não tem ajuda de fora, só do Senhor Jesus, né? Esse povo, esse remanescente tem pouca força, porque é como Paulo falou, né? Ele, na sua fraqueza, é que aperfeiçoava o poder de Deus, né? É na fraqueza, porque o homem, quando ele está em Cristo, ele é fraco em si mesmo, porque nós não dependemos de nós mesmos, nós não confiamos na força do nosso braço, nós confiamos no dono das nossas vidas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós confiamos no Senhor, por isso é que nós temos pouca força, porque nós como é que fala? Tiramos de sobre nós a força natural, a confiança em si mesmo, aqueles que têm dinheiro, a confiança no próprio dinheiro, na própria posição, ou aqueles que não têm a própria confiança em si mesmo, tiramos. Nós não temos, a nossa dependência é o Senhor Jesus. Então, nós somos fracos. Nós somos fracos por quê? Em nós, na nossa fraqueza, é que a plenitude da fortaleza do Senhor se aumenta, né? Vamos dar continuidade. Agora, o versículo 10, como eu comecei e voltei ainda, diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Que tentação é essa, irmãos? Não é a grande tribulação? Essa igreja aqui, o Senhor Jesus está prometendo livrá-la.
livrada, porque ela está pronta, ela vai ser arrebatada. Antes, quando nós terminarmos essa série, que é do tempo militante, da igreja militante, nós vamos entrar na parte escatológica, e eu vou trazer o estudo, falando, apesar que a gente já tem falado sempre, mas trazer os versículos que dão bases diretamente para o arrebatamento da igreja, que prova que o Senhor Jesus vai arrebatar a sua igreja antes do período da grande tribulação. Um dos versículos que prova isso é aqui. O Senhor está prometendo: quem guardar a palavra da minha paciência, porque tem uns que dizem assim, o Senhor Jesus desde tem 2000 anos que ele fala que vai voltar, e até hoje não voltou, né? Aí o Senhor Jesus está falando assim, que aqueles que guardam a palavra da minha paciência, eu guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra, na terra, que habitam na terra, né? Então veja que essa é uma promessa. Essa igreja está sendo a promessa do Senhor, que ele vai guardar essa igreja desse período sombrio da grande tribulação. Então isso significa que ele vai arrebatar a sua igreja, levar o seu povo, raptar aqueles que estão preparados e levar para ele antes desse período sombrio. Mas como sempre falamos, nem toda a igreja vai ter esse privilégio. Por quê? Porque há injustiça da parte do Senhor? Há discriminação? Não, porque não deu ouvido, não ouviu a mensagem. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque a mensagem é uma só, embora há diversidade de problemas dentro da igreja, mas a mensagem é uma, né? Nós estamos vendo o Senhor Jesus advertindo cada igreja conforme os seus problemas, as suas dificuldades. Também nós estamos vendo ele elogiando, nós estamos vendo ele prometendo futuramente um futuro eterno com ele. Em todas as igrejas nós estamos vendo ele prometeu um futuro. Todas as igrejas, para todas essas promessas está se cumprindo aqui. Né? Louvado seja Deus. Não que aqueles que não conseguirem subir no arrebatamento possam perder essa salvação. Eles vão, mas só que aí vai ser com preço alto. Será mais pela graça, porque a porta da graça dos gentios, a porta da oportunidade será fechada, como aconteceu lá com as virgens, né? Então, o Senhor Jesus, essa advertência fica para mim, fica para a igreja do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade. Agora, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Veja o que eles prometeu para a igreja de Esmirna. Ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida. O que ele prometeu na igreja de ser fiel até a morte? Tiatira, a quarta igreja. Vamos ver o que diz aqui? Olha, mas o que tendes, retenho até que eu venha, né? Mas o que tem? O que era que eles tinham, que eu citei na outra aula? Eles tinham boas obras, uma obra crescente, que as obras deles... Vou ler para vocês, para o 19, diz assim, 2,19. Eu conheço as tuas obras, o teu amor e o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então, essa aqui, agora, quando ele fala no 25, guarda o que tens, vou só ler, guarda o que tens, 25, eu estou lendo, 2,25, mas o que tendes, retenho até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Que obras são essas? Essas mesmas que o Senhor Jesus estava elogiando, reconhecendo. O Senhor Jesus está dizendo que ele conhece as obras, a fé, o amor dessa igreja, e diz que as últimas deles eram muito maiores ainda. Então era uma igreja que estava crescendo em graça, em trabalho, em fé, em amor uns para com os outros, né? O Senhor Jesus está dizendo, olha, não colocarei outra carga sobre vós, só essa, permanece, guarda o que tem, segura firme, não move do lugar, né? Porque até que eu venha, aqui, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
coroa da vida, coroa da justiça, aquela que Paulo, quando ele terminou a sua carreira, ele diz: eu sei que aquele justo juiz, naquele grande dia, me dará a coroa da justiça, né? Porque ele tinha, como é que fala, convicção que tudo que ele passou, lá em Filipenses, se não me engano, 1, fala assim que ele estava em aperto, porque ele não sabe se ele partia, pedia para o Senhor levar, ou se permanecia. Mas ele preferiu sofrer, continuar sofrendo, para o bem de quem? Meu bem, seu bem, igreja do Senhor, para o bem da igreja. Porque quando ele estava sofrendo o resto das aflições de Cristo, ele estava gerando, como ele falou para a igreja de Gálatas, aos Gálatas, né? Ele falou assim, ó, eu estou de novo sofrendo dores de parto, porque aquela igreja ouviu o evangelho, disse assim: vocês ouviram, ainda que descesse um anjo do céu, pregasse outro evangelho, que não seja esse que eu estou pregando, seja uma maldição. Não recebo, porque Paulo estava de novo debatendo com aquela igreja para não voltar às práticas do antigo judaísmo, né? Eles agora estavam em Cristo, eram nova criaturas. E eles queriam anular o sacrifício de Cristo na cruz e voltar às práticas antigas da lei. Paulo diz que ele estava sofrendo de novo as dores de parto para gerar Jesus Cristo no coração daquela igreja novamente. Então, ele estava combatendo. Paulo preferiu sofrer, gemer, ele falando que o que afligia ele, tudo que afligia por fora ainda afligia o zelo que ele tinha pela igreja, né? O zelo, o amor que ele tinha. Então ele preferia sofrer, né? Mas quando chegou o dia que o Senhor Jesus permitiu que o ministério dele terminasse, ele falou assim que a coroa da justiça, aquele justo juiz, ia cumprir a promessa da coroa da justiça, né? A coroa da vida, né? Que é o que o Senhor Jesus está prometendo a todas essas igrejas aqui, a promessa de vida eterna, né? Então essa é o consolo dos fiéis do Senhor, é o consolo para permanecer cada dia, porque a Bíblia diz que aqueles que são santos, santifique-se mais. Quem é santo vai santificando mais. Mas quem não é santo vai se poluindo cada dia mais. Então, quanto mais a gente vai dando oportunidade para o pecado, ele vai nos arrastando cada vez mais, né? Então, se é santo, vai santificando. Se não é, vai piorando o estado, né? Então, nós temos que observar e ser fiel, porque vale a pena. A promessa, o nosso tempo nessa terra é curto, é passageiro. Embora para mim viver 70, 80, 90 anos, como muitos vivem, talvez seja um tempo longo. Mas para o Senhor é um vento, é um tempo, né? É uma folha seca, é o período de uma folha secar, né? Mas o importante é viver esse período que se chama hoje na presença genuína do Senhor, né? Louvado seja Deus. Vamos dar continuidade. Versículo 12 diz assim: a quem vencer, aqui, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Uma vez que nós estamos quando chegar na época no período do estudo do milênio, até a gente vai tirar essas dúvidas. Muita gente, como vai haver o milênio, vai haver, né, vidas, vai haver normal, tem os santos da igreja, mas aqueles que já estão com o Senhor, esses não terá perigo de voltar a não ser do Senhor. Tem gente que tem essa dúvida. É para sempre. É para sempre. Aqueles que estão, eu farei coluna a quem vencer. Aqui é a quem vencer. Eu farei coluna no templo do meu Deus. Algumas traduções tá santuário. Eu até fico melhor com o santuário. A minha versão é templo. Mas nós vamos ver lá no Apocalipse 21. Vou só virar minha página aqui para a gente acompanhar essa Apocalipse 21, 2 e 3. Vamos abrir? 21, 2 e 3, 22. Aonde a gente vai ver a nova Jerusalém, a promessa, né? Aonde o Senhor está dizendo que ele fará coluna
coluna. O que é uma coluna do templo? A coluna do templo é a sustentação, aquele que sustenta. Uma casa sem uma coluna, ela não tem segurança. Esse templo aqui é o próprio Senhor Jesus. É quando ele vai ser o tabernáculo. Ele vai tabernáculo, palavra difícil de falar. Vai ser o tabernáculo com o seu povo, né? Ele é o tabernáculo juntamente com o seu povo, porque nesse período, quando a Nova Jerusalém descer do céu, a Igreja Santa do Senhor, será a coluna, é que vai dar sustentação, é que dá suporte, que vai estar dando o suporte do corpo de Cristo, é a coluna. Vamos ver o que diz, então? Apocalipse 21 diz assim, 21:2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Agora, no versículo 22, aqui vai dizer: e nessa nova Jerusalém, nela não vi templo. Aqui está dizendo que é templo, coluna do templo do meu Deus. Está falando do templo porque o próprio Senhor Jesus é o templo. Então, nessa nova Jerusalém, não viu o templo, porque o templo é o próprio Jesus. Então, algumas traduções já colocou santuário, porque Jesus, ele é um conosco. Nós vamos ser únicos com o Senhor. Assim como ele falou lá em João: glorifica-me em ti, aquela glória que eu tinha antes, para que eu seja um contigo. Mas ele fala que para que todos aqueles todos aqueles discípulos dele, aqueles que o Pai deu a ele, que nenhum se perdesse e que nós seríamos um com ele. Então, haverá uma unidade de Jesus com a sua igreja. Por isso que a igreja hoje, ela é a noiva. Aqui nessa Nova Jerusalém, ela já vai descer. Aqui está dizendo, como esposa, como uma só pessoa, né? A Nova Jerusalém que descia do céu, adereçada, né? Ou algumas traduções tá ataviada, como uma esposa ataviada, ou seja, enfeitada, limpa, resplandecente para o seu marido, né? Jesus será um conosco. Hoje ele habita conosco, mas hoje nós pela essa carne que não temos a plenitude de Cristo em nossa vida, porque o Senhor Jesus nos vê, como diz, ele nos vê como nus diante dele, né? Do avesso, como assim dizer. Mas nós vemos pelo espelho, como um enigma. Mas nós o veremos como ele nos vê. Essa é a promessa de Deus. E nós seremos um com o Senhor Jesus. Aquele vai ser o tabernáculo. Ele vai ser o tabernáculo com os homens, né? Louvado seja Deus. Então nós seremos um. Não haverá templo, né? Mas o Senhor Jesus é o templo e nós seremos o quê? Colunas. Coluna é a parte fundamental que dá sustentação. Nós estamos unidos com Cristo. Isaías 61:10. O profeta Isaías, eu gosto de ler o Velho Testamento, embora vai falar as mesmas coisas, mas é porque a gente vê que o Novo Testamento é testemunho daquilo que o Velho já falou. O livro de Apocalipse já foi revelado tudo isso que nós estamos estudando aqui. Só que aqui está na integridade total, mas a gente vê no livro de Daniel, tudo aqui, nada disso é novo. O Senhor já mostrou para Daniel, tudo isso que nós estamos estudando aqui, né? Por isso que, de acordo com as necessidades, aqui, de acordo com nós chegamos no capítulo 6, nós vamos estudar um pouco de Daniel, porque vai dar o cumprimento, né? A gente vai estudar, então a gente vai estudar junto, mas a mensagem é uma só. O Senhor Jesus, a mensagem da Bíblia é uma só. O Velho mostra para Jesus, mostrando até o futuro.
Mostra até os fins dos tempos no Velho Testamento. Então, toda a palavra é escatológica. Toda a palavra nos prepara o hoje, mas nos mostra o futuro, né? Louvado seja Deus. Isaías 61:10, regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação e me cobriu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Então veja que aqui está falando desse período aqui da igreja, o noivo, que é Jesus, né? E a noiva se ataviando, preparando com as suas joias, se enfeitando para receber o noivo, né? Louvado seja Deus. Nós vamos falar sobre isso. O arrebatamento é um exemplo do casamento, né? É o exemplo. O que é bodas? As bodas do Cordeiro. Não é uma festa de casamento? E o pai de família, o Espírito Santo de Deus, não entrega a moça bonita, adornada, linda, virgem. Virgem, quando fala aqui, sem pecado, imaculada, como igreja do Senhor. Lá em 1 Coríntios 11, ele fala sobre a virgem, a igreja virgem, né? Que vai ser entregue ao Senhor Jesus. O pai de família leva a sua filha, a sua noiva adornada, enfeitada, leva ela para entregar no altar, entregar para o noivo. E o Espírito Santo vai fazer a mesma coisa com a noiva. Vai levar ela até os ares e entregar para o noivo que está esperando. E entregando a sua igreja ao noivo que está esperando, nós vamos para onde? Para a ceia das bodas. Quer dizer, a festa do casamento, né? A festa do casamento. Nós, como eu disse, nós vamos falar isso com mais detalhe. Eu acho bom. A Bíblia toda, a palavra, a mensagem toda é repetitiva, mas para incutir na nossa mente que nós precisamos conscientizar do período, do momento, que o nosso tempo agora, eu só tenho hoje para me consertar. Eu só tenho hoje, amanhã pode ser muito tarde, né? Amanhã Jesus pode ter voltado, ou o meu fôlego de vida pode ter terminado, né? Então, o meu tempo é o hoje. E vale a pena deixar de usufruir de algumas coisas mundanas, a ver a santidade, como essa igreja aqui. Quem apresenta que é o santo, é o verdadeiro. Vale a pena ser santo, ser santificado pelo poder do Senhor Jesus, porque essa oportunidade nós temos para agora. E a igreja, o Senhor, aqui quem está ditando essas mensagens é o próprio Jesus. É ele que está escrevendo. Ele é o que? O remetente dessas cartas para a sua igreja. E ele se apresenta. Louvado seja Deus. Vamos. Farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Então veja aqui, ó, essa nova, o Senhor vai escrever o nosso nome. É igual aquele, eu sempre quando falo essas coisas, eu fico lembrando daqueles donos de fazenda, né? Eu falo isso muito, que para mim, o dono da fazenda pega os seus bois, pega aquele ferro quente e marca o seu boi, ó, esse tem as minhas iniciais, é meu. Pode o ladrão roubar, ou pode fugir, a seca pode quebrar, esse pode passar para a terra vizinha, mas ninguém vai poder dizer que aquele não é meu. Aquele boi é meu, eu marquei com as minhas iniciais. Nós somos marcados pelo Senhor Jesus. Essa marca nós recebemos no batismo, porque no batismo, você aí que vai batizar, já é um começo do discipulado, né? Essa marca a gente recebe no batismo, que é morte e ressurreição de Cristo. Nós temos um dono. E a partir dessa marca, desse batismo que a gente reconhece, faz a simbologia da morte e ressurreição de Cristo, você é marcado com o selo do Senhor. Ali, Satanás olha para você, não, aquele lá tem a marca de Jesus. Eu não posso, ainda que ele tente, mas você tem dono. E a partir daí você fez o quê? Uma aliança. Que a aliança é feita. A aliança só é feita a partir do momento que você recebe a marca de Jesus. Recebe. Não estou falando aqui de salvação, que a salvação nós recebemos no momento que aceitamos Jesus. Mas a marca de Cristo,
a aliança com ele, nós temos a partir do batismo, né? Essa aliança é feita. Aí você, o que aconteceu? Você morreu para o mundo e ressuscitou com Cristo. A simbologia da morte e ressurreição nós fazemos no ato do batismo. Quando você mergulha na água, você está morrendo simbolicamente para o mundo e ressuscitando com Cristo. Aí o pecado não pode mais ter domínio, né? O pecado não pode mais ter domínio sobre o servo de Deus. Não pode. Paulo fala isso na carta que ele escreveu aos romanos, que estava em Roma, os crentes de Roma. Ele escreveu, olha, o pecado não pode mais ter domínio sobre a igreja do Senhor, né? Porque nós já morremos para o pecado. Nós agora vivemos em novidade de vida com Cristo. Nós somos o quê? Novas criaturas. O Senhor Jesus dá-nos a oportunidade de começar de novo, né? Ele dá, é como alguém com um livro todo cheio escrito, o Senhor Jesus zera aquela página, né? E começa de novo. Nós vamos escrever uma nova história com Cristo dia após dia com Ele, em novidade de vida com Ele. Se pecamos, reconhecemos o pecado, pedimos perdão. O Senhor diz que Ele nos perdoa. O Senhor, quando nós pecamos, nós temos um advogado que advoga a nosso favor. Ele nos perdoa e não joga em rosto. Ele perdoa. Agora, o que preciso para receber o perdão? O arrependimento verdadeiro. Não é, como é que eu vou dizer a palavra? Não é quando a pessoa pensa que arrependeu e não arrependeu. Peso de remorso. O remorso é muito parecido com o arrependimento. Porém, o remorso, ele é momentâneo, ele é emocional. Mas o arrependimento gera em nós, repugna pelaquilo que nós fizemos. E nós não mais vamos praticar, porque a gente arrependeu de verdade. Aquilo lá não vai mais repetir na nossa vida, né? Agora, coisas corriqueiras, é como Jesus lavou os pés do discípulo. Nós temos que estar sempre lavando os nossos pés, lavando as nossas vestes no sangue do Cordeiro, pedindo perdão todos os dias. Mas o pecado de separação, esses nem se nomeiam no meio do seu povo, do povo de Deus, né? Nós temos que ser santos. Santo é separados do mundo, separados das coisas do mundo, né? Separado das práticas mundanas, né? É isso que o Senhor Jesus está falando aqui. Eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Nós estudamos sobre isso lá na pedrinha branca, né? O Senhor Jesus vai nos dar um nome escrito, né? Essa pedra dizendo da absolvição do pecado, essa pedra com o nosso nome, que só nós, só quem tem sabe qual é o nome, né? Ninguém mais, porque somos individuais com o Senhor Jesus. Então, essa é a promessa do Senhor. Agora, o versículo 13 tem a mensagem que tem em todas as cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às igrejas, porque a mensagem é uma só. Louvado seja Deus. Então, que nós tenhamos ouvidos para ouvir. Quem ouve, ouve e guarda. Igual lá no versículo 3. Bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê, que ouve e que guarda. Então, precisa escutar, ler, ouvir a palavra, guardar no coração e viver por ela, botar em prática no nosso dia a dia, né? Louvado seja Deus. Então, por hoje é só, né?